Voltando então aqui, como a gente estava vendo antes. Perímetro, tá certo? 6 vezes 4, que é 6 lados por 4 lados. Então aqui a resposta sua vai ser dada em centímetro. Aqui 6, porque é hexágono, né? Então a figura é um hexágono, tem 6 lados. Aqui a gente vai ter L. Esse L aqui significa o lado da figura. Esse lado da figura está correspondendo exatamente a esses 4 lados aqui, ó. Então aqui a gente tem um hexágono, tá? E aqui a gente tem um hexágono de 8, mas ele está fazendo na figura 1, tá? Da figura 1 vai ficar isso. Então você vai substituir esse lado aqui, vai ficar 4 ao quadrado, você vê quanto que dá, multiplica pela raiz quadrada, e o lado você vai dividir por 4 também. Tá? Aí já dá para você dar uma pista, tá? Figura 2. Na figura 2 a gente tem, né, que eu marquei aqui 8, tá? Tô aproximando a câmera, fica um pouco desfocado quando eu saio. Ó, aqui são 8 por 6 lados, tá certo? Então a gente vai pegar aqui, tá? No perímetro novamente, tá? 6 seria a quantidade de lados e 8 o valor em centímetros dele. Aí você vai multiplicar, vai colocar aqui em centímetros. Mas professor, qual é a unidade daquele outro lá que o senhor colocou? O senhor não colocou a unidade, muito bem. Vamos verificar aqui, a unidade é 6 centímetros quadrados, tá? Tá bom? Então, toda vez que ele for área, ele é dado como centímetro quadrado. Toda vez que ele não for perímetro, ele vai ser dado como centímetro, ou pode ser dado também como metro, tá? São algumas opções. Aqui vai ficar a formulinha mesma, né? O lado, quem que seria esse lado? Esse lado ao quadrado, tá? Qual seria aqui que vai ficar do lado desse 8 ao quadrado, que seria 8 ao quadrado, né? Esse L. E aqui você vai dividir por 4, tá certo? Então aqui é 4 e 4, tá? Esse 4 aqui, ele é um 4 porque ele está dimensionando 4 lados, tá? Então seria como se fosse uma formulinha. Então aqui o 4 ele é fixo, aqui a raiz quadrada, raiz cúbica é fixo também, tá? Esses dois existem, aqui você vai colocar a quantidade de lado. Esse daqui ao lado vai ser 4 e aqui o lado vai ser 8, tá? Aí você precisa fazer essa continha, né? Aí vai ficar 8 ao quadrado, né? 8 vezes 8, vezes a raiz cúbica dividido por 4 e multiplicado ainda por 6. Isso vai dar tudo centímetro quadrado. Lembre-se que aqui eu não estou para fazer o exercício, tá? Eu estou dando assim algumas pistas, sugestões para minimizar o erro, tá? E pedir para você estar olhando também o conteúdo, dar uma vista, né? Figura 3. Vamos lá para a figura 3, vamos analisar a figura 3. A figura 3 parece ser um paralelogramo, né? Um paralelogramo, tá? Na figura 3. Tá? Então, a gente entende que aqui no paralelogramo a gente tem basicamente dois lados iguais. Então, se aqui é 5, aqui também é 5, certo? Então, dois lados iguais. Se aqui é 6, aqui em cima também é 6. Então, se a gente fosse medir a parte do perímetro aqui, eu faria assim, ó. Pegaria aqui, ó, 5 mais 5 e 6 mais 6, tá? Aí montaria a conta, daria o valor, unidade, tá? Qual seria aqui a área disso aqui tudo, tá? A área, tá? Vamos pegar lá a figura de novo, para observar que a figura está lá do outro lado. Então, teria aqui nós teríamos uma formulinha para fazer. Então, seria aqui o 6, tá? Eu deveria colocar aqui 6, tá certo? 6 vezes a altura. A altura de lá é 4,3. Que aí basta você multiplicar, colocar o centímetro quadrado e continuando. Vamos lá, figura 4. Vamos ver aqui, figura 4, essa daqui de baixo, igualzinho, né, a outra, né, só porque é um tamanho maior,
tá? Mesma coisa, mesmo sentido, olha lá, 15, tá? 15 mais 15 mais 18, tá certo? Mais 18 centímetro, tal, coloca lá. Aqui é a mesma coisa, 6, tá certo? Vezes a altura. Qual é a altura que tá lá? Vamos ver aqui, tá desfocado, 12,9, tá certo? 12,9, então vamos colocar aqui, ó, 12,9, aí você multiplica centímetro quadrado, tá? Então, acompanhamento aqui da figura 5. Figura 5 já dá para enxergar bem melhor, né? Eu até coloquei aqui em cima, mas tá mais para um trapézio, né? Tipo, a área da figura tá mais para um trapézio. Mas aí a gente tem que somar o que é do lado de fora, né? É isso daí mesmo, 3, 3, 2, 5. Então vamos pegar aqui, lado de fora, perímetro, tá? Vamos pegar aqui, ó, 2, tá? Mais 5, mais 3, mais 3. Aí você vai ter, soma isso, vai ter o perímetro. E aí, como que é a área do trapézio, né, gente? A área do trapézio é base vezes, tá? Base vezes, não, é base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. Isso daí, base maior, base menor, tá? Aí, quem que seria a base maior daquela figura lá? Vamos lá, voltar lá. Base maior é essa aqui de baixo, ó, 5, tá? Base menor, 2, tá? E aí a nossa altura seria 2,6, tá certo? 2,6. Então, base maior 5, base menor 2, altura 2,6. E é isso que você vai colocar lá para fazer o cálculo. Então vamos lá. A altura lá, vamos ver, 5. Aí, gente, que tá difícil de segurar e ao mesmo tempo de escrever. Então, 5 mais 2 vezes a altura, que é 2,6, dividido por 2, tá? Aí você vai fazer os cálculos e dar em centímetros quadrados o valor aqui. Figura 6, tá? A figura 6, nós vamos lá ver também, é um trapézio. Lá, base maior 20, base menor 8 e altura 10,4, tá? Então ali a gente vai fazer a mesma coisa do outro, né? Da outra situação. 20, 20, 12, mais 12, mais 12 e ali 8, mais 8. Soma tudo isso daqui, centímetro quadrado, tá? 20, 12 mais 12. E aqui a mesma coisa, né? Fórmula base menor, base maior, mais base menor vezes altura dividido por 2. Lá, quem que é a base maior? 20. 20. Quem que é a base menor? 8. Quem é a altura? 10,4. Dividido tudo isso por 2, tá? Somou aqui dentro do parênteses, multiplicou e dividiu centímetro quadrado, tá? Então tem muita gente que tá errando esses valores aqui, ó, tá? Tem que tá aí fazendo uma pesquisinha mais apurada, que perímetro não é igual à área, são diferentes, tá? Então, vou pegar aqui, ó, figura 2, 1 e 2, tá? E a razão de semelhança, tá? O que mais aqui temos? Aqui não tá dando para enxergar direito, tá? Razão sobre os perímetros, tá? Razão entre as áreas, tá? Vou ver se eu consigo colocar aqui de volta no meu segurador, tá? Dá um tempinho aí, deu uma... Vou ver se ele segura aqui, tá? Tá, vai dar uma balançada aí que eu coloquei ele aqui de volta, tá? Só pra
a gente ter esse ponto de visão aqui sobre os exercícios para ficar mais perto. Não ficou assim aquele super, né? Mas deu para você ter uma noção. Figura 1, tá? Razão de semelhança. Então, como é que a gente pode comparar, tá? A figura 1 e a figura 2, tá? Tá a medida dos centímetros, né? Aqui é 8, correto? E aqui é 4, tá? Então, qual seria a razão? Razão é um número que está sempre multiplicado um pelo outro, tá? Então, 8, tá? Você vai dividir por 4 e aí você vai dar a sua resposta aqui, ó. Tá? É assim que você compara, tá? Ali, razão entre os perímetros, tá? Como que seria essa razão entre os perímetros? Tá? Vamos ver aqui como é que a gente pode ver essa razão entre os perímetros, tá? Da figura 1 e da figura 2. Da figura 1 e da figura 2. Precisa ver também quanto que deu cada um, né? Então vamos ver aqui a razão. Deixar aqui mais ou menos facilitar um pouco a vida. 48, tá certo? Sobre 24, tá? Tá? Vamos ver aqui no próximo. 96 vezes raiz de 3, tá? E 24 vezes raiz de 3, tá? Quanto que vai dar isso? Tá bom? Então você tem que estar com a imaginação. Figura 1 e 3, tá? Figura 1 e 3, qual seria essa razão? Tá? Figura 1 e 3 seria 18 por 6, tá? Onde veio o 18? Aqui, ó, 18 por 6, ó. Tá certo? Vou colocar aqui 18 por 6, tá? Qual a razão entre os perímetros? Tá? A razão entre os perímetros. Vamos ver aqui, 66 por 22, tá? Esses cálculos aqui, esses valores que estão aparecendo aqui, tá? São valores dos cálculos lá em cima, tá? Aqui eu já estou facilitando, deixando tudo mastigadinho. 232, 25,8, tá? É para vocês calcularem. 8 para 2 e 52 para 13, né? No último, 145,6 por 9,1. Então esses daqui são valores que é para você dividir, tá bom? Então tá aqui, tá prontinho, é só fazer as divisões, tá certo? Colocar os resultados, tá bom? Colocar os resultados aqui, né? E continuando, tá? Tá bom? Não vou ficar muito assim nas observações de onde vem para onde vai. Observando esse quadro, descreva a relação entre razão e semelhança entre as figuras iguais, razões de perímetro dessas figuras. Razões de semelhança entre as figuras e a razão dessas figuras, tá? Então, o que aconteceu aqui? Aqui a gente já resolveu, é só você fazer a divisão bonitinho, tá? E tá tudo ótimo. Vamos dar uma virada aqui na folha para dar uma continuidade. Aqui eu tinha deixado um espaço, né? Tinha deixado um espaço. E aqui vamos para a atividade número 2, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui na atividade 2. Atividade 2 tem esses valores aqui, vamos ver. Encontre a razão entre a semelhança dos pares das figuras semelhantes a partir de valores de áreas ou de seus perímetros, tá? Área, tá? Aí a gente tem a área aqui 972 metros e 12 metros, tá? Como é que a gente vai fazer isso daqui? Então é o seguinte, você vai estabelecer uma relação entre as duas. Então, no caso, a gente tem que ter uma razão, tá? Tem que ter uma razão. Vou aproveitar o espaço aqui em cima para escrever essa razão, tá? 972 metros sobre 12. Quanto que vai dar isso?
tá? Então aqui a gente vai definir a razão, né, das áreas, tá? Aqui, dependendo do valor que você obtiver dessa divisão, você vai verificar a semelhança. Como que eu faço isso, professor? Como que eu vou identificar qual a semelhança, né, que o problema está pedindo, que é essa semelhança, tá? Então, você basicamente, você vai tirar a raiz quadrada desse valor aqui de semelhante. Então, você vai vir aqui, achou semelhante, coloca aqui na raiz quadrada e dá semelhança, tá? Basicamente, você vai fazer isso daí, tá? Você vai experimentar o valor da raiz quadrada. Então, vamos recapitular aqui. Você coloca na razão, dá o valor, tá? Para encostar a semelhança, você coloca a raiz quadrada, dá o valor e achou a semelhança. Tá? Simples assim. Ali no perímetro já muda, né? Que aqui você fez de área, aqui é perímetro, tá? Mas é diferente, né? Vamos pegar aqui a razão. 32,5 sobre 13, tá? Você divide e dá o valor, tá certo? Mas vai ter que fazer na raiz quadrada do perímetro também? Não. O valor que você encontrar aqui, a semelhança é igual, tá? Você não vai precisar extrair a raiz quadrada. Então, o valor que vai dar aqui, nessa divisão, é o valor que vai dar aqui, ó. Tá? É o mesmo. Tá? Achou lá, tá? Achou aqui, achou semelhança. Achou a razão, achou semelhança, tá? É só na área que você tem que extrair a raiz quadrada. Vou pegar aqui, ó, 252 dividido para 7. Vou pegar aqui, aí bateu aqui. 252 dividido para 7, tá certo? Aí, o que você vai fazer? Você vai encontrar o valor. Como é a área, você vai fazer a raiz quadrada dela. Achou o valor, coloca a raiz quadrada aqui dentro, tá? E extrai a semelhança dela, tá? Extraindo a semelhança já deu o valor, tá bom? 3. Dê a razão, tá, entre as medidas dos perímetros e as medidas das áreas dos pares das figuras, tá? Dos pares das figuras semelhantes abaixo. Conhecendo somente a medida de um dos lados correspondentes a cada figura, tá? Então aqui a gente tem novamente aquele problema para enxergar, né? Então a gente tem aqui 8 e 4 nessas figuras aqui, né? Então vamos fazer um aumentativo aqui, 8 e 4, tá? Vamos pegar ali a outra, os outros dois triângulos, a gente vai ver depois. Então vem aqui 8 e 4. A razão semelhança entre os dois, como que a gente vai fazer? 8 dividido para 2, tá? Então logo a gente tem a razão, tá? Entre os dois, tá? E o perímetro, e a razão entre os perímetros é 2 e 4, tá? É 2 e 4. Então a gente vai ter aqui o valor vai ser 4, né? Então a gente vai ter 8 aqui como se fosse como que a gente fala, um trapézio também, ó, com base menor, base maior e altura, tá? Então aqui basicamente a gente tem o que? A razão de semelhança é 2, né? Tá? A gente vai ter a razão de semelhança, tá? Que aqui aqui é 4, desculpe, tá? Então a razão de semelhança, 8 dividido para 4 é 2, tá? E a razão entre os perímetros é 2 e a razão entre as áreas é 4, tá? Então aqui a gente vai ter 8 dividido por 4 vai ser 2, tá? Continuando. Ali no B é a mesma coisa, tá? Aqui preciso ter uma noçãozinha de quanto que é o valor lá. 12 centímetros e, né, como é difícil enxergar, né? Eu deveria ter visto isso. 12 e 8 centímetros. 12 e 8. Então, a razão de semelhança 12 para 8, tá? E vai ter que ver aqui o valor, se não vai dar quebradinho, né?
tá? Esse valor aí. Então vamos ver. Nós vamos ter aqui. Então, aqui a gente vai dividir, né? Divisão 12 para 8. Quantas vezes cabe? Aqui 4, vírgula. Certo, aumenta um 0. 5 vezes 8, 40. Fecha. Aqui, ó, 1,5. Tá vendo que a gente achou a razão de semelhança? Então, a razão entre os perímetros é 1,5, tá? E 2,25. Por quê? Por que disso? Né? A gente vai ter que observar a razão entre as áreas, tá? Quanto que deu de área aqui e deu de área aqui, tá? Então, aqui o correto mesmo é fazer o cálculo da área. Sabendo que você tem os trapézios, né? Você encontrar o valor do trapézio e ter o valor dessas áreas, né? Mas aí a gente já está observando pelo menos o lado da semelhança, que é 1,5. Se você colocar lá a semelhança, já tá bom, tá? Razão de semelhança entre os dois, tá? Vamos continuando, tá? Aqui, AAP, tá? Observe as figuras desenhadas por malhas quadriculadas a seguir, tá? Aqui também ficou bem pequeninucho, tá? As medidas de comprimento da figura 1 foram obtidas a partir das medidas dos comprimentos correspondentes à figura 2, fazendo a subtração, multiplicação, divisão ou uma adição. Qual deles você acha que é? Tá? Como que essa figura chegou a ser ampliada? Então, que tipo de operação foi usado? Tá bem? Para fazer essa ampliação. Então, você vai só assinalar aqui no caso. Tá? Que tá bem fácil. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? No nosso outro exercício. Saresp. Na imagem a seguir, a figura B é uma ampliação. Então, tá aqui a figura B está ampliada. Tá? Para essa transformação, podemos afirmar que o perímetro da B se manteve o mesmo da A e os ângulos internos correspondentes dobraram o valor? Não, ele não está a mesma coisa que a A, não. Tá? O perímetro B passou a ser o triplo do perímetro de A e os ângulos internos correspondentes não se alteram. Então, ele passou a ser 3 vezes maior. Será que está 3 vezes maior aqui? Acho que não, hein? Está mais que 3 vezes. Letra C. O perímetro de B passou a ser o dobro de A. Bem, pode ser, tá? E os ângulos internos correspondentes não se alteram? Não, os ângulos não se alteram mesmo. Ele só aumentou de tamanho. A parte interna aqui parece ser a mesma. Tá mais batendo. O perímetro de B passou a ser o dobro do perímetro de A. Nos ângulos internos correspondentes também dobram. No valor, não, aqui não dobrou. Se aqui tivesse dobrado, ele seria muito maior, né? Seria mais largo. Não aconteceu isso, né? Então aqui é para você, tá? E aqui as linhas que eu deixei são para você fazer algum comentário, tá? Em relação ao próprio exercício, dizendo por que dobrou, né? Como que você descobriu isso, fazendo uma definição, tá? Seria importante você também colocar a sua maneira aí de pensar, tá? Apesar que essas duas aqui foram duas partes de alternativa, né? Então, nós vamos para o próximo. Aqui vamos mudar a folha, tá certo? Vamos para o próximo. Aqui nós temos a parte do Saresp adaptada, sabendo que as figuras 1 e 2 são semelhantes. E aqui a razão entre seus lados é 2. Tá? Figura 1 e 2. Quais são as razões, né? Ele está pedindo para mim colocar as razões de semelhança, tá? Razões entre os perímetros e áreas das figuras 1 e 2, tá? Então, se a razão da semelhança, tá, entre os lados é 2, então os perímetros é 2 também. E a razão entre as áreas é 2 ao quadrado. Então, aqui,
a figura, o ideal mesmo seria aumentar para poder estar contando, né? Tá, razão de semelhança, porque aí a gente conta os quadradinhos. E aí fica difícil vocês contar o quadradinho, porque não tá dando para enxergar, né? Essa é a parte ruim. Então, vou pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, tá? E ali é 1, tá? Tá? É 6. Não, e aqui é 3. Então, aqui, ó, se eu for contar aqui a quantidade de quadradinhos aqui do lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aqui seria 6. E aqui seria 1, 2, 3, tá? Seria 3, tá bom?